Os crimes dos chamados assassinos do pântano cometidos por Myra Hindley chocaram o mundo. Myra foi considerada a mulher mais perversa da Inglaterra. Ela só pensava em si mesma. Inocente e vulnerável, carente de amor e atenção. Com seu amante, Ian Brady, Myra participou do sequestro, abuso sexual, tortura e assassinato de 5 crianças inocentes. Defensores de Myra afirmam que ela não seria capaz de matar sem a influência de Ian Brady. Ela foi levada ao mundo criminoso de Brady, ou isso fazia parte de sua natureza? Dementes. Quando se discute os motivos dos crimes, Myra Hindley é muito interessante. Porque, na realidade, sua infância foi considerada bastante normal. E depois ela conheceu um homem estranho que transformou sua vida numa coisa diabólica. Essa é uma história bem simples, que exige uma investigação cuidadosa. Prisão juvenil Cookham Wood. Apesar da infância normal, quando Myra Hindley conheceu Ian Brady, uma aliança mortal se formou. O casal teria continuado com a tortura, abuso sexual e assassinato de crianças se não fosse pela confissão de David Smith na delegacia de polícia de Hyde, em 7 de outubro de 1965. O último assassinato cometido foi o de Edward Evans. Ele era um adolescente que conheceu o casal na estação central e foi convencido a ir para casa com eles. Myra disse que Ian o havia levado para transar. Trouxeram Edward com eles. Uma coisa muito interessante sobre essa morte e o que parou os assassinatos foi que Ian pediu para Myra buscar David Smith. David Smith tinha reputação de durão. Ele estava saindo com Maureen, irmã de Myra. Eles se casaram e mudaram para Hattersley, próximos de Ian e Myra, Avenida Wardlebrook. Os 4 passavam bastante tempo juntos. David tinha se impressionado com a visão política de Ian e aos poucos foi influenciado por sua visão de vida perversa. Myra saiu e trouxe David Smith até sua casa, onde Edward Evans foi assassinado de forma muito violenta. Edward era grande, foi difícil matá-lo. Havia sangue em toda parte, foi uma morte realmente terrível. Ian vinha aliciando o cunhado de Myra há vários meses e tinha certeza de que podia confiar no rapaz de 17 anos, não só para guardar segredo, mas também para envolvê-lo nos assassinatos. Mas Ian estava errado. Então Edward Evans foi morto e seu corpo dividido e embrulhado. Eles o levaram para o andar de cima com bastante dificuldade e o trancaram no quarto. David não disse o quanto se envolveu no assassinato, mas disse que teve que fazer certas coisas porque Ian o controlou e o forçou a fazer. Ele disse que fez o que foi preciso fazer, limpar e ajudar Myra e Ian naquela noite. Ele teve que ajudar a fazer tudo para salvar a própria pele. E daí voltou para casa, contou tudo para Maureen. Com uma faca enorme para se proteger, foram até a cabine telefônica, ligaram para a delegacia e ficaram lá até a polícia chegar. Os 2 estavam realmente apavorados e horrorizados. David Smith então contou o que havia acontecido. Myra não participou do assassinato. Ela estava na cozinha. Mas com certeza participou da limpeza da casa. Afinal, como podemos imaginar, havia muito sangue. E David também revelou que Myra fez comentários irreverentes sobre o sangue e os pedaços pelo quarto. A cena do crime do assassinato de Edward Evans era um festival brutal de sangue espalhado. E no meio disso, Myra Hindley se colocou como uma dona de casa feliz e ocupada numa situação doméstica comum. Ela achou normal uma coisa absurda dessa. Essa visão particular ajudou a se afastar da realidade, do terror em que estava envolvida. A história de David e Maureen foi levada a sério pela polícia. Mais de 20 policiais foram até a casa de Ian e Myra. David Smith tinha alertado sobre armas na casa, então eles decidiram agir disfarçadamente. Quando bateram a porta e Myra atendeu, não havia um policial e sim um vendedor de pães com uma cesta cheia. Myra disse, estamos sem pão, e o homem disse, sou da polícia, e eles entraram.
Os policiais quiseram fazer uma busca, mas houve resistência. No final, é claro que acabaram cedendo e o corpo de Edward foi encontrado. A polícia mal sabia que tinha se deparado por acaso com um dos casos criminais mais famosos da Inglaterra, os assassinos do pântano. Ian Brad foi preso imediatamente, mas Myra Hindley foi interrogada e permitiram que fosse para casa. Não acreditaram que estivesse envolvida. No entanto, por causa da insistência de David de que talvez houvesse mais crianças e assassinatos, a polícia continuou a investigar e fizeram uma busca detalhada na casa. Eles encontraram uma lista que Ian disse que era um plano de assalto. Havia iniciais enigmáticas nela. Uma delas era PB. E em um livro de orações encontraram um canhoto de guarda-volumes de uma estação em Manchester. Descobriram qual era a estação e foram buscar a bagagem. A maioria dos assassinos em série guarda algum tipo de troféu dos crimes. Pode ser anel, joia ou até cabelo. Nessa valise, eles encontraram todas as fotos e gravações dos últimos minutos de vida de Leslie Ann Downey. Brad e Hindley não foram exceção. Eles tinham fitas gravadas da tortura, do assassinato e das súplicas de Leslie Ann Downey. A menina de 10 anos havia desaparecido misteriosamente na região 6 meses antes. David Smith contou à polícia que Ian fazia piadas sobre enterrar crianças no pântano. Por fim, pelas fotos de Myra e Ian com o cachorro, eles puderam achar um local onde acreditaram que encontrariam corpos enterrados. Ela foi presa e acusada alguns dias depois de Ian. E o cachorro Puppet também foi levado sob custódia porque se a polícia pudesse descobrir a idade do animal, poderia definir a data em que algumas fotos foram tiradas. O veterinário anestesiou e tentou descobrir a idade através dos dentes. Tragicamente, Puppet morreu e Myra Hindley começou a gritar na delegacia: assassinos! Eu fui avisado de que estavam escavando o pântano. Eu era um repórter bem jovem e meu trabalho foi dirigir por lá à noite, esperando ver a polícia escavando. O pântano de Saddleworth é um lugar bem sinistro, para dizer o mínimo, e ficar lá de madrugada no escuro, sabendo que podia haver crianças enterradas lá, foi muito estranho. Na verdade, foi bem assustador. Foi uma invasão de jornalistas parados morro abaixo, proibidos de chegar perto, e a polícia tentava fazer o trabalho no amanhecer e na madrugada. Mas era muito difícil porque precisavam de luz na área. Esse pântano é um lugar vasto e assustador. A polícia acreditava que os corpos de 4 crianças desaparecidas poderiam estar enterrados no pântano. E o trabalho deu resultado. Em 10 de outubro de 1965, o corpo de Leslie Ann Downey foi encontrado. 11 dias depois, o corpo de John Kilbride, de 12 anos, também foi desenterrado. Ele havia desaparecido sem deixar rastros em 11 de novembro de 1963. Em 1965, este era um caso único. Pela primeira vez na história britânica, uma mulher havia se envolvido numa parceria assassina que envolvia estupro e morte em série de crianças. O que transformou Myra neste monstro? Foi culpa da natureza ou de sua educação? Assim que os detalhes começaram a surgir, principalmente na comunidade local, houve um sentimento de revolta. É difícil compreender o que eles fizeram e continuaram fazendo. Para entender a natureza assassina de Myra Hindley, é preciso examinar o período todo de matanças. Mas ainda é mais importante examinar a infância de Myra e seus aspectos. E procurar pequenos acontecimentos, pequenos detalhes que poderiam indicar que essa pessoa mostrava sinais de natureza assassina antes dos crimes.
Se não tivesse conhecido Ian, tenho certeza de que ela teria levado uma vida normal. Ian Brady e Myra Hindley eram assassinos sádicos. O casal gostava de torturar suas vítimas. O prazer era obtido num jogo de caça perverso, perseguição, emboscada e o assassinato das vítimas. No caso de Ian e Myra, as vítimas preferidas eram crianças. Que pessoa normal conseguiria ver um homem abusar sexualmente de uma criança, torturar, estrangular, assassinar, cavar uma cova no pântano, jogar dentro, ir embora e ainda dormir à noite? Ela fez isso durante anos. Como uma criança aparentemente normal se torna uma adulta tão perversa que sente prazer com abuso sexual e assassinato de crianças? Quando analisamos assassinos em série como Myra Hindley, é preciso examinar com cuidado não só o período em que os crimes foram cometidos, mas também a sua infância, para separar as coisas que podem ser provocadas pelo ambiente das coisas que poderiam existir biologicamente o tempo todo e como tudo isso se interliga. Myra Hindley nasceu em 23 de julho de 1942. Apenas mais uma criança no mundo de casas suburbanas e fábricas na região pobre e operária de Gorton, em Manchester. Ela fazia parte de uma comunidade unida, conhecia todo mundo na rua, nas lojas. Todo mundo se conhecia, ela frequentou a mesma escola que seus amigos. Era uma comunidade muito solidária e querida. Myra foi a primeira filha de Bob e Nellie Hindley, uma criança calma que não causava problema. Quando sua irmã Maureen nasceu, 4 anos depois, as coisas mudaram. A situação não era fácil para os pais de Myra criarem 2 crianças, e Myra foi viver na casa da avó. Alguns colocaram a culpa por Myra não ter vivido com os pais, mas ela morava na rua da frente com a avó. As 2 casas eram visíveis da janela dos quartos. Ela vivia entre as 2 e tinha uma vida muito afetuosa. Myra frequentou a escola do bairro no ensino fundamental e era brilhante, falhou por pouco no exame de admissão. A avó era liberal e permitia que faltasse à escola quando quisesse. Os registros de ausência dela eram muitos. Se tivesse ido, provavelmente teria passado no curso de gramática. Ainda assim, ela foi para a escola secundária Hyder Brown, ficou na melhor turma e foi muito bem. Myra estava na vanguarda da cultura adolescente e sabia disso. Era o início do fenômeno juvenil, o rock tinha surgido, os Beatles apareceram. Ela mudou de imagem aos poucos, mas totalmente. Maquiagem pesada, igual a Dusty Springfield. Clareou os cabelos, Enrolou os cabelos. as saias cada vez mais curtas. Sempre na última moda. Ela era incrível, tinha o cabelo platinado, sempre foi popular com os rapazes. Myra tinha uma amizade desde a infância com um garoto chamado Michael Higgins. Ela adorava o fato de terem as mesmas iniciais e eles costumavam sair para toda parte. E ela era uma espécie de protetora para ele. Myra achava que era uma amizade para o resto da vida. Numa tarde, Michael a chamou para nadar no reservatório do bairro, mas ela não pôde ir. Tragicamente, o garoto se afogou num acontecimento infeliz testemunhado por Lawrence Jordan. Michael Higgins veio com uns amigos. Eles foram nadar daquele lado. De repente, começou uma agitação. E os garotos vieram gritando: "Onde ele está? Onde ele está?" Alguém deve ter chamado a polícia, porque uns 2 policiais vieram e vimos quando mergulharam. Um garotinho disse: "Tem alguém debaixo d'água." Então alguém gritou dizendo que acharam. E eu os vi tirando um corpo pálido de dentro. Rapidamente colocaram na viatura e eles passaram por nós ali embaixo. A estrada vinha de lá. Deve ter sido muito
traumático para Myra, porque se era amiga dele e viu quando tiraram da água, isso naturalmente ficaria na mente dela para o resto da vida, já que ficou na minha. Depois disso, ela se fechou por um tempo. Ficou totalmente arrasada com a morte dele. E ela não foi mais a mesma. Durante meses depois da morte. Acho que durou cerca de um ano, isso mesmo. Bastante tempo. Ela visitava os pais dele, a mãe, o tempo todo e se converteu ao catolicismo. Michael era católico e ela se converteu após a morte dele. Com Michael, ela investiu muito e perdeu muito. E até certo ponto, além de ter se culpado, ela também culpou todo mundo. Foi aí que começou a se afastar das outras pessoas. Além disso, ela podia se esconder na religião. Era mais um passo para longe da humanidade, em direção a uma carreira de objetivos novos. Após a morte trágica de seu amigo de infância, Myra Hindley largou a escola. Em seu aniversário de 17 anos, ela ficou noiva de Ronnie Sinclair, um rapaz que trabalhava numa cooperativa. Mas a satisfação de Myra com uma vida comum não duraria muito. Uma parte dela queria uma vida comum com marido e filhos, que era o sonho de toda garota da época, mas outra parte não queria aquilo. A criação da avó fez Myra Hindley ter uma certa arrogância. E ela queria mais da vida do que a média comum com filhos e casamento. E isso não era estimulante para ela. Algumas mulheres querem um pouco de violência, querem um pouco de sadomasoquismo no relacionamento. E Myra era assim. Ela acabou conseguindo um emprego como secretária na Millwards, que foi onde ela conheceu Ian Brad. Ian trabalhava no escritório na época e ignorou Myra por vários meses. Ele era quieto. Ela o descreveu como um homem muito bonito, sempre bem vestido. Ela, logo de cara, ficou fascinada por ele. O melhor exemplo disso foi ter mantido um diário bem infantil, onde escrevia coisas como: ele olhou pra mim hoje, ele falou comigo hoje e está irritado hoje. Ele não olhou pra mim hoje. Ele olhou pra mim hoje. Será que vai me levar pra sair? Ian Brad era, no mínimo, bissexual, provavelmente mais homossexual do que hétero. Então, ela ficava à margem da vista dele. Até a famosa festa de Natal, quando se falaram e ficaram juntos. E foi nesse período que ele começou a doutriná-la com sua visão de política, vida, sexo e por aí vai. Na primeira noite, Brad levou Myra para ver os julgamentos de Nuremberg. No decorrer das semanas, ele tocou discos das marchas de Hitler e a incentivou a ler alguns de seus livros preferidos: Minha Luta, Crime e Castigo e as obras do Marquês de Sade. Ela aceitou alegremente. Havia esperado tanto tempo por algo diferente e finalmente chegara a hora. A família de Myra não gostou dele desde o início. O passado de Ian era mais problemático que o de Myra. Ele nasceu em Glasgow como fruto de um caso da mãe, uma garçonete, com um homem cuja identidade nunca soubemos ao certo. Foi adotado com 2 anos por uma família que vivia perto e foi criado da melhor forma possível, mas quando entrou na juventude começou a se envolver em crimes. Por fim, o tribunal de Glasgow o obrigou a morar com a mãe, que na época vivia em Manchester. Então Glasgow se livrou do problema. Depois que Ian se tornou seu amante, Myra logo ficou encantada por ele e absorveu todas as suas teorias filosóficas distorcidas. Ela era uma menina tranquila e, de repente, não queria falar com ninguém. Também não queria ficar com ninguém. Nós a chamávamos de Tia Myra, era assim naquela época. Nós gritávamos, mas ela só ignorava. Ela se envolveu com o sexo sadomasoquista dele, porque ele não tinha um apetite sexual normal. Ian disse a Myra que Deus não existia e ela parou de ir à igreja. Quando disse a ela que estupro e assassinato eram os prazeres supremos, ela não duvidou. A personalidade dela havia se misturado completamente à dele.
Não acho que ele estava apaixonado. Acho que só fazia o que queria fazer. Só brincava de gato e rato com ela, como sempre fez. No início de 1963, Ian colocou à prova a obediência cega de Myra. Ele começou a planejar um assalto e precisava dela para dirigir na fuga. Logo, Myra começou a fazer aulas de direção, entrou para o clube de tiro e comprou 2 armas. O assalto nunca aconteceu, mas a meta de Ian tinha sido atingida. Myra se mostrou uma parceira ideal para o crime. Ele tinha muitos sonhos e planos fantásticos e ela, obviamente, ficou muito impressionada. Infelizmente, Ian tinha em mente matar e torturar crianças. E ela se deixou levar. O veneno a contaminou. E foi assim que cometeram o primeiro assassinato. Pauline Reed estava a caminho de uma festa. Tinha saído de casa com seu vestido cor-de-rosa. Myra a conhecia e então parou o carro ao lado dela e perguntou se ela não poderia ajudar a procurar uma luva. Mas Myra dirigiu até o pântano com Ian seguindo logo atrás de moto. O que sabemos é que Pauline saiu do carro provavelmente para procurar a luva com Myra. E Ian surgiu por trás e, até onde sabemos, acertou com uma pá, matou e abusou dela sexualmente. Eles mataram a menina e andaram pelo bairro, sabendo que todos a procuravam, sem se abalar. Nem pestanejar, ninguém desconfiou de nada. Pauline foi um perigo para eles porque tinham uma ligação com ela. Ele sabia que para matar era melhor pegar crianças, porque era fácil. Myra devia pegar porque era o jeito mais fácil de agir e com crianças que não conheciam. Isso os levou a encontrar John Kilbride. John era o filho mais velho, tinha quase 12 anos quando desapareceu. A última vez que vi meu irmão foi numa manhã de sábado de 1963, quando acordei. Todo sábado ele ia trabalhar no mercado como empacotador. Nunca mais voltou para casa. Minha mãe ligou para lá às 6:30, porque ela sempre chegava em casa às 6 horas. Colocaram cartazes pela cidade toda, em todo canto, postes de luz, letreiros, janelas de loja, todo lugar. Você viu esse menino? Tinha um bar na esquina da nossa rua e havia fotos de crianças desaparecidas na região. Você viu essas crianças? Ela ia ao bar e bebia sabendo das fotos e sabia exatamente onde as crianças estavam. No depoimento, disseram que o pegaram no mercado de Ashton. Ela o pegou e o levou para o carro de Brad. Mais uma vez houve violência sexual. Ele foi achado com a cueca baixada até a canela e enterrado outra vez, perto da estrada. Acho que depois de algumas semanas, percebemos que ele não voltaria. Sabíamos que não tinha fugido e que algo tinha acontecido, mas soubemos após 2 anos. O papel que Myra desempenhava era fazer o contato inicial com a criança. Às vezes Ian estava ausente e vinha depois. Outras vezes ele ficava atrás de moto e sinalizava com o farol para avisar que vinha alguém, para parar e conversar com quem vinha. Meu filho estava na rua em 16 de junho de 1964. Os métodos de sequestro e assassinato funcionaram. Myra e Ian estavam determinados a tentar novamente. 6 meses depois, escolheram Kate Bennett, de 12 anos. Ele tinha ido à casa da avó, ou devia ter ido, mas não chegou lá. E quando minha mãe apareceu em 16 de junho, eu perguntei, cadê o Kate? Ela disse que não sabia. E eu disse, ele devia estar na sua casa. E eu pensei, acho melhor ir à delegacia e avisar.
Um tempo depois, a polícia pegou Brad e depois Myra. E me disseram: achamos possível que eles tenham algo a ver com o desaparecimento e também com o sequestro do Kate. Houve uma diferença com Kate porque ele foi levado bem para dentro do pântano. Foi mais de 1 quilômetro, um caminho longo para uma criança pequena. Pelo que soubemos, ele o acertou na nuca, o derrubou, depois o enforcou com uma correia de borracha e quebrou o pescoço dele. E depois ele estuprou o menino. Largaram as roupas onde o enterraram. Kate não sabia que estava indo morrer. Nessa época, Ian morava com Myra e sua avó em Hattersley, uma cidade perto de Hyde, vizinha de Manchester. Eles se mudaram e os vizinhos ficaram impressionados, pois Ian estava empenhado em fazer um jardim, reformaram a casa. O termo Yuppie ainda não existia, mas se existisse, eles seriam vistos assim, como um casal em ascensão. 6 meses se passaram até o próximo rapto. A quarta vítima foi Leslie Ann Downey, uma menina que eles pegaram num parque de diversões em Manchester. Mais uma vez, Myra a convenceu a entrar no carro e eles a levaram para casa. Essa foi diferente porque a levaram para casa em Hattersley. Até então, não tinham tido oportunidade para torturar, tirar fotos e fazer gravações. Mas, como a vítima estava na casa deles, eles podiam fazer isso à vontade. Eles ligaram o gravador e a fita gravada. Talvez seja a coisa mais apavorante que alguém possa ouvir, mas foi o que condenou Myra Hindley no tribunal. A voz de Myra, ouvida na fita, mandando a menina ficar quieta, já que ela estava desesperada. Depois ela explicou que estava preocupada que os vizinhos ouvissem a menina chorar. A preocupação dela era essa. Leslie Ann Downey implorava: por favor, mamãe. Ela chamou de mãe o tempo todo, talvez para apelar para o instinto maternal de Myra. Talvez desse certo, apesar das coisas horríveis. Mas Myra amarrou uma mordaça em Leslie. Nós não sabemos que abusos cometeram. Ela diz que não houve abuso sexual. Provavelmente houve. No dia seguinte, levaram a menina ao pântano e a enterraram. O assassinato de Leslie Ann representou uma grande mudança na carreira assassina de Myra Hindley. O risco e a confiança para matar alguém com tantos vizinhos próximos era maior do que aqui no pântano. 10 meses se passaram até o corpo de Leslie Ann ser encontrado numa cova rasa com as roupas nos pés. Mesmo com as provas contundentes contra eles, Ian e Myra negaram o assassinato de Leslie Ann. Como no caso de Edward Evans, tentaram incriminar David Smith. Alegaram que David havia levado a menina para casa para Ian fotografá-la. Até onde sabiam, Leslie saiu da casa ilesa com David. Ian tentou proteger Myra e, se ela tivesse agido como ele queria, provavelmente seria indiciada como cúmplice e talvez saísse da prisão após 7 ou 8 anos. Mas ela afirmou que estava junto com Ian. Ela só disse: Ian é inocente, eu sou inocente, e repetiu isso várias vezes. A evidência que ligou Ian e Myra ao assassinato de John Kilbride, ainda que não fosse grande, foi suficiente para incriminá-los. Encontraram o nome do garoto escrito com a letra de Ian em seu caderno e uma foto de Myra na cova de John, no pântano. Apesar dos esforços, a polícia não conseguiu encontrar os corpos de outras 2 crianças desaparecidas ou qualquer evidência que ligasse o casal aos desaparecimentos. Ian Brad foi acusado dos 3 assassinatos que a polícia tinha os corpos, o de Leslie Ann Downey, John Kilbride e Edward Evans. Myra foi acusada da morte de Leslie Ann e Edward Evans e por ser cúmplice do assassinato de John Kilbride. Ian foi condenado a 3 prisões perpétuas e Myra a 2. Myra foi levada à prisão de Holloway. Para
Para avaliar o grau de influência de Ian Brady sobre Myra Hindley, nós precisamos examinar o ponto em que foram separados. O comportamento de Myra indicaria se ele era o fator contribuinte ou se era da natureza dela ser assassina. O contato entre o casal continuou durante os primeiros anos de prisão. Eles escreviam com frequência um para o outro e até pediram permissão para casar. O rompimento dos dois foi gradativo e aumentou principalmente por suas diferentes reações ao cárcere. Ian aceitou a sentença e logo se ajustou à vida na prisão, enquanto Myra continuou alegando inocência e afirmava que Ian e David eram os responsáveis pelos assassinatos. Myra Hindley disse que não teve nenhum envolvimento. Ela disse na época que só conseguia as crianças pro Ian, mas a voz dela era clara na fita da Leslie Ann Downey, dizendo: temos que calar a boca dela, enquanto Ian, somente Deus sabe o que fez a ela. A mãe dela acreditava na inocência, a irmã também acreditava nisso. Myra convenceu todos ao seu redor de que havia sido usada por Ian. Na cabeça de Myra Hindley, a história estava pronta, apesar da culpa deles. E ela conseguia atrair quem quisesse ouvir ou dar atenção, e com certeza qualquer um que desse alguma publicidade que poderia ser muito útil em sua alegação de inocência. Em 1970, Myra cortou contato com Ian. A influência dele foi totalmente destruída ao perceber que nunca mais iria vê-lo. 7 anos depois, mais de uma década após a prisão, Myra começou uma campanha para obter a liberdade. Ian Brady, ele nunca pediu a condicional. Ele queria cumprir a sentença. Pelo menos sabia o que tinha feito e não queria sair da prisão. Myra Hindley pediu a condicional várias vezes, só para atormentar as famílias. E isso é o que eu sei. O requerimento de condicional de Myra foi adiado por mais 3 anos. Quando o apelo foi ouvido em 1985, 20 anos após ter sido presa, foi rejeitado. O secretário de Estado disse que o caso de Myra não seria ouvido novamente por pelo menos mais 5 anos. No fim das contas, ela esperava que pudesse sair da prisão. E isso provavelmente tornou-se seu objetivo. No final de 1986, Myra mudou de tática. Em vez de manter a alegação de inocência, ela fez uma confissão pública. Algumas pessoas entraram na vida dela. Um conselheiro disse a ela: se você acabar com isso e admitir, talvez no fim das contas a condicional seja concedida. Na mesma época, ela ouvia conselhos de Lord Longford para fazer a confissão. Ela também recebeu uma carta de Winnie Johnson, mãe de Kate Bennett. Quando escrevi, ela me disse que lamentava muito não ter conseguido evitar aquilo e que ficou de longe vigiando para o Ian. Mas não, ela era tão má quanto ele. Ela viu as crianças morrerem e viu quando foram estupradas. Ao mesmo tempo, como Ian Brady fez uma espécie de confissão a um jornalista, o Estado ordenou que a polícia de Manchester reabrisse a investigação. O objetivo era revisar o caso e ver se havia algo de novo no inquérito, para descobrirmos onde as 2 crianças haviam sido enterradas. E também, naturalmente, conseguir as confissões. Ela então admitiu o envolvimento nos 5 assassinatos, incluindo os de Pauline Reed e Kate Bennett. Ela cooperou desde o início e disse que estava pronta para indicar as áreas de interesse de Ian no pântano, o que foi muito útil por dar uma direção de onde os corpos poderiam estar. Mas ainda restava saber se Myra Hindley estava realmente arrependida. De sua cela na prisão, Myra se ofereceu para ajudar as autoridades na recuperação dos corpos das vítimas. Nos anos 80, quando disseram que poderia haver mais 2 corpos no pântano e que havia chance de Myra ou Ian ir lá apontar o local exato, aconteceu um frenesi na imprensa.
Muitos jornais alugaram helicópteros. Eu estava lá. Foi um caos. Ela estava ansiosa para ajudar. Não tenho dúvida alguma disso. É preciso lembrar que, para Myra Hindley, isso era uma saída pensada pelo advogado, que disse que, a menos que ela aparecesse em público como uma pessoa renovada, ela poderia ficar presa para sempre. Então, será possível separar o interesse pessoal dela do remorso aparentemente verdadeiro que foi mostrado? Ela indicou regiões onde nós já tínhamos procurado. Só começamos a escavar aquelas áreas na primavera seguinte. E então, no verão do ano seguinte, encontramos o corpo de Pauline em uma das áreas que Myra indicou. Encontraram a Pauline. Eu conheci a mãe dela, que é uma pessoa adorável, ou era adorável. E ela sempre me dizia, Winnie, vão achar o Kate. Eu sei disso, eles têm que encontrar e vão encontrar. Ele está desaparecido há 41 anos. Duvido que algum dia encontrarão o corpo, porque dizem que o terreno se moveu e mudou nesse tempo. A mãe de Kate, Winnie, é completamente obcecada com isso. Ela diz que não terá descanso até enterrar o seu filho. E até já foi lá com uma pá na esperança de encontrar o menino. Adoro esse lugar, porque sei que meu filho está aqui me observando. Se não fosse por isso, eu não viria. Mas sei que Kate está aqui e sabe que coloco flores na cerca para ele. Não importa o que eu tenho que passar, quero ele de volta. Ele não devia ter acabado aqui. Eu já fui ao pântano e chorei muito por lá. E não é uma sensação agradável. Nem um pouco agradável. Mas pelo menos temos um lugar para visitar o John. Winnie Johnson ainda procura o filho dela. Depois de 40 anos, ela ainda procura o filho. O corpo de Kate nunca foi encontrado, mas a confissão de Myra deu à família uma ideia de como ele morreu. Ela pediu a ele que ajudasse com algumas caixas e o atraiu para o carro. Assim que chegaram no pântano, Ian levou o menino para dentro do vale, onde o estuprou, estrangulou e o enterrou em algum local. Na época da confissão, o advogado de Myra demonstrou acreditar que a chance de condicional havia aumentado bastante com a demonstração de remorso. Em 1988, ela me contatou para representá-la, numa época que ela entrou com várias apelações no Supremo Tribunal. As pessoas me diziam, tome cuidado, essa é a mulher mais calculista do país. Cuidado para ela não te manipular. Bom, eu tive muitos clientes que quiseram me manipular e posso afirmar que ela não fez isso. Bom, até onde eu pude ver, Myra Hindley era uma mulher muito esperta e manipuladora. Ela conseguia conduzir as autoridades em benefício próprio e trazer pessoas para a sua causa. O sistema penal sempre reconheceu que se houve mudança e correção, a condicional deveria ser garantida. Todos os especialistas alegaram que ela havia mudado. Para entender Myra Hindley, é preciso comparar sua vida na prisão com a vida de Ian Brady, que se tornou um homem atormentado. E Myra não. Ela se tornou uma defensora eloquente e bem articulada de sua própria inocência. Eu acredito que ela mudou. Acredito que ela passou de uma pessoa diabólica para uma mulher realmente arrependida pelos crimes horríveis que cometeu com Brady. Não sei o que ela queria alegando direito à condicional, já que poderia ser acusada pelo assassinato de mais 2 crianças. Eu teria usado esse argumento se ela tivesse saído. Na prisão, Myra reencontrou a fé no catolicismo. Ela continuou demonstrando remorso pelos crimes. Peço que me julguem pelo que sou agora, não pelo que eu fui. Muita gente recorre à religião para impressionar.
um grupo de pessoas, em especial, nesse caso, a Comissão de Condicional. Todos os assassinos dos Estados Unidos devem buscar a luz. Devem ver Cristo. E a primeira coisa que fazem no domingo é ir comer bolacha com chá na igreja. Na minha opinião, se Myra não tivesse conhecido Ian Brad, ela nunca teria se envolvido em assassinatos. Ela teria feito qualquer coisa para agradá-lo. Podem chamar de história trágica de amor, mas acho que a palavra amor não se encaixa. Não quando pensamos no que fizeram. Sem a influência de Ian Brady, é muito improvável que Myra Hindley tivesse matado alguém. De todo modo, a procura por uma vida estimulante e agitada poderia ter levado ela a conhecer algum traficante ou assaltante de banco que proporcionaria esse tipo de vida sem necessariamente se envolver em assassinatos. Não tenho palavras para explicar o que acho dela. Aquele tipo de coisa não acontecia onde morávamos. Em 15 de novembro de 2002, com 60 anos, Myra Hindley morreu de insuficiência respiratória causada por uma infecção pulmonar. Ela havia tido uma suspeita de infarto 2 semanas antes. Ela tinha o diabo no corpo, era o próprio diabo. Nesse caso, em particular, Myra Hindley não nasceu para matar, mas foi colocada em circunstâncias em que uma predisposição que ela já tinha permitiu que fosse em frente e matasse. Quem sabe, ela podia estar aqui. Maureen, David, todos podiam estar aqui. Entende? Ainda morando em Gorton. Morando em Gorton. Mas, sabe, por outro lado... Podia ter casado. Pauline também podia. Também, é claro. Ela podia estar aqui. Ela podia estar aqui.